Bom dia a todos os meus irmãos, meus amigos. Um abraço muito saudoso e uma alegria, de qualquer forma, de estar aqui, sabendo que estamos nos comunicando através do sentimento, através da sintonia, através da saudade, que é muito grande, e agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Madalena e aos trabalhadores desta casa, que nos permite oportunidades de trabalho em tempos difíceis, porque nós estando presente o médium encarnado, o trabalhador encarnado, a gente se coloca à disposição do plano espiritual para o trabalho de assistência aos doentes, aos tristes, aos sofredores de toda sorte, aos esquecidos. E quantos esquecidos? Porque a espiritualidade aproveita para fazer o trabalho de assistente espiritual, que a gente coopera com as nossas energias grosseiras, para que as energias puras que vêm dos planos superiores sejam adequadas, né, à condição do sofredor, do doente, receber essa energia. Então, é um momento de agradecer a oportunidade de trabalho. Hoje nós vamos fazer um trabalho mais ou menos sintético, e eu vou contar uma historinha para vocês, que aconteceu comigo semana retrasada. Eu acordei, sentei na cama, olhei assim, em torno do meu quarto, e tive o seguinte pensamento: ainda estou aqui. Eu não sei se as pessoas, assim, na faixa de idade, né, os todos 15, 20 anos, 18 anos, se pensam nessas coisas. Eu não sei se é pelo fato da gente lidar com muita leitura desse tipo, porque as nossas preces, na primeira segunda-feira, geralmente o estudo gira em torno do assunto morte. Mas quando a gente fala em morte, a gente fala em vida. Quando a gente fala em doença, a gente fala em saúde. Quando a gente fala em tristeza, a gente fala em alegria, né? Então, é impossível se falar sobre morte sem falar em vida. Então, eu uso muito, além de outros livros, eu uso muito esse livro aqui, Temas da Vida e da Morte, do Divaldo, com Manuel Filomeno de Miranda, e esse livro aqui do Orson Peter Carrara, também com o título de Morte, né? O que acontece no momento do derradeiro. Aonde vamos? Quem vai nos receber? Então, a gente pensa nesse assunto, e aí eu pensei assim: por que as pessoas têm medo da morte? Esse medo varia, né? Desde um certo temor até o verdadeiro horror, né, da morte. Então, eu pensei comigo, acho que algum passarinho sussurrou no meu ouvido: a pessoa tem medo da morte porque tem medo da vida. Porque viver é muito mais difícil do que morrer, né? Morrer, algumas pessoas morrem como um passarinho, né? A gente tem umas mortes belas, bonitas, né, de pessoas que têm o merecimento para fazer já um desencarne nessas condições. E os outros desencarnes são de acordo com a programação, né, que a pessoa traz, mas a gente sabe que ninguém é abandonado nesse último momento. Os benfeitores espirituais, o anjo de guarda, aqueles que vão nos receber do outro lado, estão apostos para nos auxiliar na jornada, que a jornada seja consciente ou que a jornada seja inconsciente.
que o tempo para a conscientização do espírito desencarnado seja longa ou breve, né? Nunca há falta de ajuda pela misericórdia do Pai. Então, vamos dar prosseguimento no nosso trabalho, que hoje vai ser sobre medo, do livro Educação dos Sentimentos, de Jason Camargo, que é ele foi da FEESG, do Rio Grande do Sul. Livro muito bom, muito fácil de leitura, e tem bastante filosofia, bastante ciência no livro. E nós pegamos um capítulozinho pequeno sobre medo. É um resumozinho sobre este assunto. Então, a minha reflexão foi essa. A gente tem medo da morte porque tem medo da vida. Porque viver é realmente uma batalha diária. Todo dia a gente tem uma batalha para travar com o nosso próprio eu, para que a gente possa, de fato, aproveitar essa jornada terrena, que é uma jornada de aprendizado, né? Estamos matriculados numa escola considerada ainda, o planeta Terra, considerada ainda uma escola primária. Então, vamos passar ao nosso trabalho, e depois das preces, eu faço a conclusão do livro do Jason. É um tema sobre medo. Vamos cantar a prece do amor, sereno nas nossas mentes, os nossos corações, para que nós não atrapalhemos o trabalho da espiritualidade. Veja bem, nós nos colocamos à disposição para colaborar, mas para colaborar com esse trabalho da espiritualidade da casa, trabalho de socorro aos necessitados, é preciso que a gente esteja preparado. Então, a gente está mais ou menos recolhido, né, por causa da pandemia, mas os pensamentos e as emoções, elas continuam as mesmas, né? Eu não sei se, de repente, nesse processo de recolhimento forçado que nós estamos, muitas coisas estão acontecendo, né? A gente tem lido que até mesmo os próprios animais estão sendo acompanhados, né, pelos veterinários, porque os próprios animais estão tendo mudança de comportamento, né, e até, às vezes, algumas doencinhas leves, por causa da mudança do ambiente. O ambiente tem está com uma modificação que os animais percebem muito primeiro do que nós, né? Porque eles têm os sentidos de percepção e audição muito aguçados. Eu achei muito interessante o trabalho dos veterinários com relação aos animais. Então, vamos começar com a nossa prece, serenando as nossas mentes, fazendo a nossa sintonia com o plano superior, com os nossos benfeitores espirituais, com os trabalhadores da casa, para que a gente possa irradiar energia de cura, de paz, de amparo, de socorro espiritual para os nossos irmãos desencarnados pela pandemia do coronavírus, que é o motivo do nosso trabalho no dia de hoje, a prece para os desencarnados pela pandemia e por suas famílias. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdias, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
E é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força daqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio. Uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força. Ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por todos nós, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a prece para os desencarnados, e depois a gente dá prosseguimento ao nosso estudo. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, particularmente os nossos irmãos que estão desencarnando pela pandemia do coronavírus, e todos aqueles nossos irmãos que estão desencarnando durante esse mês. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo sincero de se depurarem, para que se desacelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que é por seus esforços que podem eles encurtar a duração de suas provas, e que Deus, na sua infinita bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Que possam as nossas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhe as penas, mostrando-lhes que ficaram na terra pessoas que deles se compadecem, que não os esquece e que lhes desejam muito progresso e muita paz. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Antes de entrar no tema do livro do Educação dos Sentimentos, de Jason Camargo, eu vou dar uma definiçãozinha breve sobre o que é emoção, o que é sentimento, porque é justamente sobre isso que nós vamos falar na reflexão. A palavra emoção vem da junção de ex, x, que quer dizer para fora, emotion, com T,
que é latim, que significa mover. Então, emoção significa mover-se para fora. Ela é resultante de processos mentais e físicos veementemente excitados. As emoções aparecem no ser humano através do sistema natural da evolução do seu psiquismo. Então, ela vem, né, se desenvolvendo com o ser humano a partir, eu acredito que a partir da própria gestação, né, porque o feto já sente, já percebe, já tem percepções, e isso está confirmado pela medicina. E sentimentos, nos dicionários, definem como sendo um conjunto de qualidades morais do indivíduo, portanto, altamente transformadora, e sobre o qual nós devemos trabalhar constantemente, permanentemente, diariamente. Na visão espírita, os sentimentos foram aflorando progressivamente na psique, como um processo de transformação que demandou milênios. Isso nós estamos falando a partir do mineral, vegetal e animal ou mineral. E que vem gradativamente no substrato espiritual, mesmo antes da fase humana, mesmo antes do espírito se individualizar como ser humano, ele já traz latente dentro de si, né, sentimentos. Essas energias modificadas no tempo, originadas da evolução dos instintos primários, adquiriram o colorido da sensibilidade em expansão a se configurarem nas primeiras emoções, mais ou menos nesta escala: instinto, emoções, sentimentos. Agora vamos ao tema o medo. Como eu falei na minha reflexão, né, que eu disse, quem tem medo da morte é porque tem medo da vida, né? Se a pessoa não tivesse medo da vida, as pessoas não se suicidavam. Suicídio não seria a segunda maior causa de morte, né, nas estatísticas. Então, o Jason de Camargo nos fala o seguinte: emoções básicas. Segundo o terapeuta Eric Berne, criador da análise transacional, que é justamente o que aconteceu com a psicologia antes da análise interpessoal, que é a quarta força da psicologia, que hoje é muito utilizada, né, nos trabalhos terapêuticos. O ser humano já traz ao nascer 5 emoções básicas: medo, ira, tristeza, alegria e afeto. Lendo outros autores, lendo outros capítulos do livro do Jason, a gente vê que outros psicólogos, outros psiquiatras e outros trabalhadores, né, da literatura espírita, essas citações do doutor Eric, ela mais ou menos se mantém, são acrescidas de mais algumas, e algumas são transformadas, são encaradas de forma diferente. Porque, inclusive, o próprio Divaldo e um outro livro tem Os Gigantes da Alma, né? Os gigantes da alma são os sentimentos e as emoções ainda em desequilíbrio. Pode-se dizer que não ocorrem 2 emoções diferentes ao mesmo tempo. Quando uma atua, a outra se exclui. Mas poderá agir simultaneamente. A gente pode sair de uma emoção para outra numa fração de segundo que nem se percebe, tendo a impressão que a gente está, né, com 2 emoções diferentes. E isso é muito comum até na própria dualidade da personalidade das pessoas. O medo é uma reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O próprio instinto de conservação do indivíduo leva-o a se preservar diante de certos perigos. O psiquiatra Mira E. Lopes
apontou a existência de vários tipos de medo. Medo por carência refere-se à situação em que o indivíduo coloca-se abaixo das suas reais possibilidades intelectuais e morais. Por exemplo, ao perder o emprego e não conseguindo outro, a pessoa se acha incapaz e não leva em consideração as dificuldades do mercado e outras coisas que podem estar influenciando a sua dificuldade de arranjar trabalho. Medo por estímulo são aquelas situações da cultura popular tipificadas pelas crenças: o azar, a má sorte, o olho grande, a inveja e por aí vai. O medo imaginário, que é o medo fruto da imaginação. Em geral, o medo imaginário gera muito sofrimento, quando exacerbado. Os pais que pensam no pior quando os filhos se demoram a chegar. O hipocondríaco tem medo de doenças, fica com mania de limpeza. O medo de fantasmas. Medo de ficar sozinho em casa ou em outro ambiente. Medo de escuro. O ciumento que imagina que está sendo traído pelo seu companheiro. O medo imaginário destrói a vida das pessoas, porque o que não existe assusta muito mais do que é real. Porque o que é real, de uma certa forma, a gente tem um controle. Mas aquilo que não é real foge ao nosso controle. Então, o medo imaginário ele é muito mais agravante do que o medo real. O medo, portanto, apesar de se encontrar inserido no instinto de conservação, poderá causar uma série de sofrimentos para o indivíduo. Sofrimentos psicológicos e também de ordem física, né? Porque tudo acontece no espírito, tudo acontece através da emoção e do sentimento, e isso vai se refletir no corpo físico, em mazelas, em doenças, em mal-estares, né? Muitas das vezes, que não tem como se verificar pelos exames da medicina acadêmica. É preciso lembrar que nós estamos em uma viagem de aperfeiçoamento na Terra, né? Somos viajantes, aprendizes, né, de uma escola ainda primária, que é o planeta Terra. É natural que ainda estejamos aprendendo a lidar com as nossas emoções. O medo é uma dessas emoções que precisamos aprender a lidar com mais urgência. O Dr. Mirai Lopes é um antigo professor de psiquiatria da Universidade de Barcelona e escreveu um livro sobre este assunto, Os 4 Gigantes da Alma. O Divaldo tem um DVD que é também Os Gigantes da Alma. E tem um livro do médium do Hamed, ele tem também, tem um livro que também fala sobre os gigantes também da alma, no sofrimento e nas alegrias. Ele tem esse livro, 4 Gigantes da Alma, onde ele trata do medo, da ira, do dever e do amor com maiores detalhes. Nesse livro do Educando Sentimentos, ele fala levemente sobre esses assuntos também. É muito interessante. Na luta contra o medo, ele postula que temos que descobrir os seus disfarces, o motivo que torna a pessoa vulnerável à ação do medo. O Espiritismo poderá auxiliar o indivíduo a se conhecer melhor, ajudar na busca dos motivos que o levam a ter esse ou aquele tipo de medo. Às vezes, os reais motivos estão escondidos no cadinho do inconsciente, construído em outras encarnações. E muitas das vezes, o medo está na própria educação, na própria criação que a pessoa teve. Filhos de pais medrosos, pessoas que são medrosas, que são dominadas por excesso de preocupações, né? Geralmente passa esse excesso de preocupações, os medos, para os filhos. A gente vê filhos de pessoas inseguras, né? Tem medo de uma série de coisas
que a mente força, né, para a pessoa, e geralmente os filhos acabam assimilando esse comportamento de medo. Não quer ficar sozinho em casa, né? Não quer que apague a luz, quer que deixe a luz acesa, quer que deixe uma luzinha no corredor. Medo que tem pessoas, inclusive, que usam para intimidar os filhos, usam esses antigamente se usava muito, né? O velho do saco, o lixeiro vai te levar, ou a polícia prende. Então, as pessoas tinham muito isso. Infelizmente, isso agora é muito, muito difícil a gente ver pessoas usar esses subterfúgios, até mesmo nas histórias infantis, que se modificaram muito, de gerar medo nas crianças, fazendo com que esse medo mantenha as crianças sob controle. Se o problema interfere na vida normal da pessoa, é preciso, às vezes, até ajuda profissional, juntamente com a ajuda espiritual. São variáveis as reações desencadeadas pelo medo. Muitas vezes dificulta a pessoa de ser socorrida numa situação de perigo, quando a pessoa fica paralisada pelo medo ou quando a pessoa se descontrola. E uma pessoa que está se afogando e alguém vai salvá-la, ela às vezes se agarra na pessoa de uma tal forma que impede que a pessoa possa nadar e, ao mesmo tempo, se posicionar numa posição segura para nadar e puxar a pessoa para a parte rasa. Numa questão de incêndio, quando a pessoa se descontrola e fica histérica, né, que a gente diz que a pessoa fica totalmente histérica, também, às vezes, você perde o raciocínio e você tem dificuldade de orientar a pessoa. Então, nos momentos que acontecem essas coisas, a primeira coisa, alguém tem que liderar, né, a evasão do ambiente. Mantenham a calma, vamos ter calma para poder a gente se salvar. Eu tenho até um caso concreto, que a minha madrinha aqui em Ramos, uma vez ela passou, o banco Unibanco era num prédio, uma loja de um prédio recuado, e na farmácia tinha na esquina tinha uma farmácia. E a minha madrinha ia passando pela frente do banco quando aconteceu um assalto. E ela ficou chumbada no chão, as pernas ficou duras, presa no chão. O moço da farmácia que conhecia ela, correu para tirar ela, né, do meio do tiroteio, e ele não conseguiu. Ela só depois de muito tempo, a coisa aconteceu, e ela ficou ali no meio daquela confusão do tiroteio, chumbada no chão, sem poder ser tirada daquele ambiente. Então, a pessoa manter a calma nesses momentos, que é muito difícil, ou ter alguém que mantenha a calma, a gente até mesmo você tem que despertar, às vezes, a pessoa que entra em processo de histeria, bater na pessoa, a pessoa em estado de choque, né? A bofetada de face a face, e a pessoa leva aquele impulso de choque, e a pessoa, às vezes, retoma a consciência para poder ser ajudada. O autor cita uma senhora que frequentava o seu estudo de EJA na instituição onde ele trabalhava, como instrutor, né, como coordenador de estudo sistematizado. Chamava-se Dona Ondina. Ela sempre era uma das mais interessadas do grupo no estudo. Então, o Jasson perguntou-lhe o segredo de chegar a essa idade com tanta energia, já que se deslocava de ônibus para ir ao centro, isso em Porto Alegre. E ela simplesmente respondeu: trabalho e alegria. O trabalho não deixa o corpo enferrujar, e a alegria não deixa enferrujar a alma. Eu achei o trecho muito interessante para a gente poder trocar algumas ideias com os nossos amigos que nos acompanham nas segundas-feiras, né? E a gente matar um pouquinho das nossas saudades. Se tiver alguma pergunta, não pode ser perguntas de muita profundidade, porque o tempo é escasso, né? Tem que ser coisas bem simples de responder.
E até porque nós também não sabemos tudo, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu fiz essa reflexão, eu disse assim, ainda estou aqui. Aí eu fiquei pensando, medo da morte, porque tem medo da vida, né? Porque viver é muito mais difícil. Às vezes morrer é mais fácil, dá um trabalho danado, mais fácil. Então, a gente às vezes se preocupa por causa das consequências que vêm após o desencarne, né? Dá muito trabalho morrer. E aí eu fui pegar a colinha lá do Jackson de Camargo, porque é um dos livros que eu consulto muito, porque ele é muito bem fundamentado nessa parte das emoções, dos sentimentos, do comportamento humano, e esse tipo de leitura, de estudo, me interessa muito. Eu gosto muito, tenho uma simpatia muito grande pela psicologia. E tenho uma certa facilidade de absorver e de entender. Daí, o meu mergulho nas obras da Joana de Anjos. Perfeito. Parece engraçado, Giovana. As pessoas dizem assim, puxa vida, o pessoal vai lá, a gente fala, quando está sentado aí, exatamente onde você está, a gente fala, gente, a espiritualidade nos ajuda muito. Claro. Gente, a espiritualidade está com a gente o tempo todo. E as pessoas muitas vezes não acreditam nisso. Eu tenho aqui a primeira pergunta de cara, é uma pergunta complexa. Complexo. E sem você saber nada, sem você ter sido avisada, porque não tem como te avisar, né? Eu e a Rosana, a gente até troca muito bilhetinho quando eu estou na live, porque a gente tem uma outra dinâmica, a gente vai de um outro jeito, eu faço sinal, ela manda bilhete, eu às vezes me curvo na live para ler de lado. Até porque vocês entendem a linguagem que eu Exatamente. Essa linguagem, né? O pessoal já sabe que eu sou analfabeta digital. Então, contigo não tem muito essa coisa de te avisar. E eu não te avisei. No entanto, entrou aqui de cara uma questão complexa que... De repente... Primeiro, a gente precisa dar boa noite para o pessoal que deu boa noite para todos. Bom dia. A Maria Tavares está pedindo prece, a prece já foi anotada. Todos os nomes que ela passou já foram lá para o nosso caderno. A gente não fala mais nomes, né? Foi uma recomendação do plano espiritual para não se falar mais nome, porque o momento não pode o espírito ser atraído, né, pela vibração da casa e não ter nenhum médio psicofônico para dar, o momento não é apropriado para isso. Exatamente. E aí a primeira que vem é o nosso irmão Luiz Carlos Nascimento. Em uma obra espírita, e falando um caso de uma senhora que tinha, verdadeiro pavor devido a um quadro de Dante Alighieri, a figura do demônio Belfegor e os espíritos encarregados de fazer o desenlace, quer dizer, cortar os laços que prendem o espírito à matéria, e eles viam no cérebro dessa senhora a figura do demônio, o demônio Belfegor. O que acontece aí é que, salvo se ele me trouxer essa obra espírita, eu vou dizer que ele está... São casos pontuais. Não. Eu vou dizer que ele está misturando as estações. Porque esse demônio é o demônio da preguiça, e ele é o demônio da preguiça segundo o cristianismo. Não há, até onde eu sei, enquanto... O verdadeiro significado da palavra demônio não é essa. Enquanto você estava explanando, e a pergunta dele, eu vim aqui para pesquisar, eu não sou nenhum PhD, quando eu venho aqui falar, eu não estou vendendo conhecimento, não é esse o meu intuito. Então, naquele livro Transição Planetária, ele trata justamente de trabalhos de assistência a desencarnados e trabalhos de desobsessão. Tem muitos casos relacionados assim.
né? No caso e até onde eu sei, esse caso é relacionado... obsessões profundas. Esse caso é relacionado ao cristianismo, salvo se ele me trouxer qual é a obra espírita que ele viu isso, e eu tiver acesso a essa obra, talvez possamos conversar sobre. Do contrário, a minha opinião é que ele segundo o cristianismo, o demônio responsável pela preguiça. E aí a gente não pode versar muito, porque a nossa seara é outra. A Rosana Munhoz está pedindo para eu te avisar que o seu Gabriel, da Solange, amor, está acompanhando a live. E a Hélida Bianco, que eu não sei de quem é. Érica. A Hélida de quem? Hélida. De quem? Meu amor, é do Simão Pedro. Do Simão. Do Simão. Também está acompanhando. A Casa do Caminho, a Casa do Pescador de Almas. A Maria Tavares obrigada pela companhia. Continua pedindo as preces. E aí o Luiz Carlos ele vem falar do Freud, o pai da psicanálise, e seguiu conceitos do Jung. Foi uma parte aí que você puxou. E aí, de novo, a gente até aceita esses conceitos filosóficos, porque o espiritismo é ciência, religião e filosofia. Mas a gente aqui evita trazer muito esses conceitos que estão à parte do Pentateuco para não confundir muito as cabeças. Até porque não é um estudo simplificado que você, em 5 minutos, você explica, né? Exatamente. Você precisa embasar, você precisa abordar o tema com maestria. E a gente, quando a gente desenvolve estudo na casa, a gente sempre se apoia na obra. Exatamente. A gente lê, faz um resumo e traz aquilo. E quando a gente faz o resumo do livro, é como a gente faz resenha de literatura, você, na realidade, por exemplo, eu copio primeiro para ter ideia, porque no escrito a gente tem uma ideia de quantidade de tempo que eu vou ter, porque um dos meus problemas aqui é o tempo, né? Então, você tem que ter um tempo, você tem que fazer um resumo, a coisa não pode ficar sem sentido, porque você pula algumas coisas, né? E você pega o que é importante para fazer uma reflexão. E isso também é uma técnica da gente não dar todas as respostas, porque aí você dá, eu trouxe aqui, eu sempre mostro os livros. Então, você traz o livro, você faz a divulgação, que é para a pessoa se interessar em buscar o conhecimento. A gente não tem a ideia de trazer as coisas mastigadas, né? Até porque o conceito número 1 do espiritismo, Giovana, é você caminhar pelos próprios pés. Ninguém vai fazer nada por você. É você caminhar junto. Você estuda junto porque o espiritismo não tem professor. Exatamente. Nós temos os alunos, os caminhantes mais adiantados, as pessoas que têm mais facilidade de ler, têm mais tempo de ler, têm hábito de ler. Exatamente. Geralmente, os bons... Teve uma reunião de conselho que as meninas perguntaram sobre o negócio de leitura. Eu disse assim, os bons leitores de espiritismo são as pessoas que são bons leitores que já foram acostumados desde criança a ler história, a ler romance. Então, você chega a um certo ponto, eu, por exemplo, hoje eu não tenho mais tempo de pegar um romance, gosto de policial, gosto de mistério, mas você tem pouco tempo para isso, porque o tempo que a gente tem, a gente dedica de se aprofundar na doutrina espírita. Isso. A Maria Lúcia Gomes, e aí eu estou falando da Lúcia, do Solano. Está assistindo. A Lúcia do Solano. A Isabel Cristina Marzola, infelizmente... Isso. Ela hoje não mandou boa noite para ninguém, não mandou abraço para ninguém. Tá? Não? Está virando uma bagunça. O que é que houve com ela? Sei lá, não sei. Não sei, sabe? Está complicado. Vou procurar o psicanalista. A cara da Munhoz. Ela está falando aqui, infelizmente tem gente que ainda usa desse subterfúgio na tentativa de controlar crianças que teimam não obedecer. Eu estou achando que ela está falando da questão do demônio.
que você tinha dito. Não, tinha Isabel, muitas coisas. O confirma pessoal pra dizia, gente. o velho do saco, tinha a bruxa, dizia que o lixeiro levava, né? O lixeiro levava, que o polícia levava, o homem do saco levava. Então, as pessoas tinham muita mania de fazer medo. Eu mesmo tive esse tipo de experiência. Só que eu não era uma criança influenciável. Se eu fosse uma criança influenciável, eu dar susto, fazer medo, mandar a criança em determinados lugares e esperar na saída para dar susto. Então, os adultos faziam muito isso. Faziam muito isso comigo. Botar roupa, botar meia na cabeça e vestir roupa de homem para assustar, entendeu? Se fosse, tivesse uma tendência a ter traumas de coisa, né? Eu seria uma pessoa medrosa hoje, mas como não era uma convivência direta, era uma convivência esporádica, né? Eu não vivia sempre assim. E meu pai não me criou. Eu não sou uma pessoa medrosa. Que bom. Eu nunca saio. A pessoa diz assim, atravessa ali o canal para vir para o centro, 10 horas, 10 e meia, tem perigo. Eu disse, gente, eu não saio de casa com a intenção que tem. Como eu não vou para o banco, eu não vou para o banco com medo que eu vou ser assaltada. A gente tem as precauções, e isso, uma vez, nós fizemos uma palestra do MAP sobre medo, rotina e depressão. Nós fizemos mais ou menos em cima dentro de uma visão empírica, né, de psicologia, porque, embora eu tenha dado psicologia 2 anos, na minha cadeira eu dou psicologia 2 anos, né? Então, a gente tem um certo embasamento. Se você dá continuidade a isso, você pode falar. E sempre trabalhei em área médica. Então, você tem uma vivência também de acompanhar determinadas situações, né? Então, quando a gente fala no medo excessivo, que impede a pessoa até de ter uma vida plena, a pessoa precisa da ajuda de um terapeuta, né? Isso pode estar na própria educação, né? A pessoa se torna um adulto inseguro, medroso, não confia em si, comparar filho, né? O seu irmão é inteligente, seu irmão é estudioso, você não vai dar para nada, você não vai chegar nunca a lugar nenhum. São coisas que fazem a pessoa. E tem eu até pensei que alguém fosse fazer alguma pergunta sobre terapia de vida passada. Porque quando o medo exacerbado, ele não está no histórico da vida de relação com a família, ela pode estar lá no inconsciente. Aí, no inconsciente, somos um terapeuta, né? Não tem jeito. Aí, foi só a gente falar da Marzola, e aí ela rapidinho botou lá, beijo, Giovana. Foi só falar, é terrível, esse pessoal é fogo. Aí o Carlos Leite está botando aqui para você, Eric Berne, que é lá da análise transacional. É interessante que ele defende que o ser humano é dotado de 3 indivíduos, que todos os estímulos têm como resposta aquilo que foi passado pelos pais. Na realidade, são 3 personas, né, Giovana? E não 3 indivíduos. Quando a gente pensa em indivíduos, a gente sai totalmente do Eric Berne e vai entrar aí no Lacan, vai entrar aí em outras, vai entrar em Moreno, inclusive, né? Eu tinha uma professora que citava muito Moreno. Moreno é maravilhoso. Serviço social de grupo. Exatamente. Então, o que o Eric defende vai muito mais para a persona do que para o indivíduo em si. A persona, ela é, inclusive, aquela parte que nós temos dentro da gente e vai ser influenciado também pelo nosso externo, que é o que o Eric aí muito bem essa dinâmica entre o espírito e o corpo físico e as expressões que nós externamos, que as pessoas percebem, ela é uma coisa tão sutil, né, que é muito difícil. A gente não sabe o que a pessoa está pensando, né? O coração dos outros até ninguém vai. Isso. Porque é muito interessante, até eu li numa matéria que a pessoa fala sobre a palavra. Então, ele diz, quando você pensa,
Você pensa num conceito. Quando você fala, você já deturpa o pensamento. O pensamento ele já não sai puro como você pensou, né? Porque você bota em palavras. Dependendo do teu vocabulário, você já vai empobrecer o conceito. Já aquilo já não vai ficar muito claro para as pessoas. É muito, por isso que eu disse o Lacan, que é bem a transmutação interna que o Lacan muito bem defendia, e aí mistura um pouco com as ideias de Moreno, que vão muito nas ideias do indivíduo pelo indivíduo, né? O indivíduo enquanto ego, né? Não enquanto profusão interna. A gente fala aqui, ele fala também a gente sabe que o processo de educação, que começa muito cedo, né? Uma vez uma mulher perguntou ao Divaldo, no seminário, naquele período que ele... Porque pode botar papelzinho para perguntar, que não é o caso do MAP, né? São outros tipos de seminários. Eu já participei de alguns assim. Então, ela perguntou, tinha uma filha de 3 anos, quando é que ela ia começar, de fato, a atuar mais na educação da menina, de controlar, né, o comportamento da menina. Aí ele perguntou quantos anos tinha a menina. Mas assim, vai fazer 3 anos. Eu disse, então a senhora está atrasada há 3 anos e 9 meses, porque a educação começa ainda na barriga, porque a medicina hoje fala, né, a pessoa deu o feto, né, na ultrassonografia, uma coisa linda, né? Bota o dedinho na boca, esticou a perna. Então, até uma coisa que as emoções, a gente sabe que a pessoa que tem uma gravidez conturpada, a criança nasce desinquieta, chorona, não dorme, né? Grita de noite. Então, tudo isso já são emoções que a criança traz, traumáticas, que estão registradas no psiquismo dela. Isso. E ela exterioriza isso através de uma rebeldia que vem através do choro, vem através de não querer ficar sozinho. É a maneira que ela tem para se comunicar. É aquela criança que dá trabalho. Uma criança chorona é um martírio, né? O Carlos Gabriel está dizendo que está com saudades sua, Giovana. Muitas. E dessa abençoada casa. A Hélida Bianco manda boa noite, Giovana. Estou gostando do estudo. Minha amiga Miriam não está por aí, não? A Miriam tem problema de horário. Ainda não. A Carla Euridice está mandando boa noite, dona Giovana. Trabalho e alegria renovam as energias mesmo. Desligamos nossa mente. Opa! Um monte aqui. Tem a definição da Dona Andina é muito feliz. Muita gente mandando boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou botando aqui, enquanto eu vou para as outras. Só para não ficar repetindo aí. Aí tem o Fábio Ezioli, né? Pelo pouco que eu sei de francês. Fábio Ezioli, o que tem? A Hélida bota para a gente: não devemos esquecer do medo que vem de outras encarnações, né? Que são os medos que reencarnam conosco. Não necessariamente, né? Alguns vêm de outras encarnações, outros são adquiridos. Porque a própria definição do Mirei Lopes, alguns são adquiridos através da educação. Se você é um espírito forte, o medo não vai te dominar, mas se você é um espírito, usa a palavra, até uma vez falaram essa palavra lá, foi muito engraçado na yoga, pusilânime, né, que é o covarde. Se a pessoa é covarde, você vai falar determinadas coisas para a pessoa e a pessoa vai acreditar, né? O que não impede, a gente sabe que em alguns ambientes tumultuados saem pessoas que são equilibradas, né? Como tem pessoas que saem de ambientes traumáticos, de desarmonia, de confusão, e às vezes as pessoas conseguem superar isso, mas não é todo mundo que tem essa força, né? Essa condição. A pessoa já traz um espírito
A gente tem uma educação... Eu sou do tempo da educação mais rígida, né? Isso. Mas eu enfrentava. Eu enfrentava meu pai, né? Então, com 13 anos, mais ou menos, ele viu que não dava para impor. Comigo tinha que ser na base do amor. Na base da imposição, ele não ia conseguir nada. Mas, em compensação, o que eu lucrei, né, de ser... Eu acho que eu sou uma pessoa medianamente destemida, entendeu? Agora, eu não subestimo o mal, entendeu? Eu não subestimo o mal. Entendi. Não pode mesmo. A gente tem mais uma aqui. A gente não pode se gabar que é a Mulher Maravilha e consegue tudo, não. O Fábio, o Giovana, ele manda uma questão para a gente aqui que requer, como todas as outras, e não tenha dúvidas disso, né? Requer um pouco mais de atenção. Ele bota aqui para a gente. Será que tem algo para mim hoje? Me sinto solitário e estou afastado da minha esposa, que está em Brasília. E eu em Aragaças, Goiás. O que está travando o nosso reencontro? Seria algum espírito obsessor? Ele deixa a pergunta. Não necessariamente. Muitas coisas que a gente bota na conta do obsessor, às vezes são limitações nossas, entendeu? Então, a gente sabe que nós temos, inconscientemente, nós temos os nossos sabotadores. E isso quem afirma é um psicólogo. O Júlio César Sarroris, né? Ele diz que a gente tem os sabotadores. Então, muita coisa que a gente bota na conta do coisa, o Emmanuel, num dos livros deles, ele coloca a vontade, né, no ser humano. A gente está falando aqui em medo, ira, raiva, né, que são emoções negativas. A gente tem que botar... Ele cita muito também aí o orgulho, né? O orgulho. O egoísmo, que entra muito também. Se tentar se colocar no lugar do outro, a gente, às vezes, consegue chegar a uma conclusão. Então, o Emmanuel coloca, nas decisões que nós tomamos em qualquer situação da nossa existência, qualquer coisa que a gente queira realizar, a gente tem que ter um gabinete. Ele bota a vontade, é um gabinete. Ele dá uma condição de um gabinete. A vontade é um gabinete. Você tem que ter vontade. Se você tem que ter vontade, você já tem 50% de sucesso. Agora, os outros 50% é uma série de fatores, né? São fatores ambientais, são fatores pessoais, né? Uma série de coisas. Eu acho aí, Giovana, que muitas vezes, quando a gente está aí complementando o que você falou... Ele está com um problema com a esposa, de aproximação? De afastamento, né? Ela está em Brasília e ele está em Goiás, que, na verdade, não é tão distante assim. Primeiro tem que ter vontade, né? A vontade de num relacionamento de casal, né? É um caminho uma via de mão dupla. Se o caminho do casal é de mão única, fica difícil. E a gente pode encerrar dizendo que pedir e obtereis, né? Orar, pedir, conversar, orar, pedir, conversar, orar. Eu acho pedir. Que uma boa conversa, um momento apropriado, é sempre muito salutar. Aí... Se a gente não conseguir resolver o problema, a gente aprende, porque fica com muita experiência. Isso. Tem a coisa aqui para gente, Giovana. Aí, a Sônia, do Astrogil, manda a seguinte questão. Muito boa mesmo essa senhora, nas explicações dela. Encheu a tua bola, Giovana. Vamos ter que aumentar teu cachê. A Sônia é minha amiga, minha filhota. Vamos ter que aumentar teu cachê. É minha filhota querida. Aí a Isabel Cristina Marzola está dizendo que mandou sim. Né? Ninguém recebeu bombom, ninguém recebeu flores, ninguém recebeu nada. Ou seja, não mandou coisa alguma, né, Munhoz? Fala para ela.
O que a Marzola falou? Que mandou sim, só que ninguém recebeu nada aqui. Então, aí o Fábio volta a dizer para a gente, por favor, me ajudem, eu acredito que a gente fez o possível para ajudar. Vamos colocar o nome dele na mesa. A Munhoz, inclusive, já está dizendo que já colocou. A Munhoz é bárbara. Você está fazendo como? Está fazendo atendimento por telefone? Ela está conectada direto lá com o pessoal de cima. Aí a Marzola está dizendo medo, né? Para complementar aquela lista que você trouxe. A Carla Eurídice está botando aqui para você, Giovana. Vamos vencendo o medo conforme nossa fé e entendimento. O medo perde a força. Aí a Thalita do... Astrogildo. Não, Giovana. Thalita do Astrogildo? Do Igor. Giovana. Olha a hierarquia. Antes de nascer do Igor, ela é do Astrogildo. Não. Depois que o Igor chegou, Astrogildo. Não. Perdeu não. Essa hierarquia aí, acho que dá. É a Thalita do Igor. Eu sei. Astrogildo perdeu o trono ali já. Não perdeu, não. O camarada foi lá e levou a filha não, dele. meu filho. Isso não se perde, não. Ela manda boa noite, sempre maravilhoso. Meu padrinho dizia assim, ele era meu padrinho. Aí ele dizia que eu ia me casar e ele ia ser meu padrinho de casamento. Que eu ia ter um filho, ele ia ser padrinho do meu filho. Aí você disse, poxa, mas não muda esse padrinho? Não, porque Dindinho é muito bom. Então, ela manda uma boa noite a todos, está dizendo que é sempre maravilhoso ouvir a Giovana e muita saudade de todos. E aí ela completa dizendo que tem muito adulto que tem traumas e passa para as crianças, mesmo sem querer. Interessante o que ela está trazendo, né? É quando você acaba transferindo os seus traumas, né? Daí a responsabilidade é muito grande de quem educa, né? É preciso, de novo, vigiar e orar, né? A Thalita tem uma retaguarda muito boa, que é a retaguarda da Sônia. Isso. Entendeu? A Sônia segura muita coisa do relacionamento com as crianças. Então, isso é muito bom, né? Solidifica, a experiência de vida que ela tem, né? Alicerça e solidifica, né? As meninas foram muito bem criadas, né? Eu vejo muito isso. Aí, o Carlos Leite traz para a gente, adulto, pai... A gente fica feliz porque a gente tem referência. Eu fico feliz, a gente tem referência. A gente tem a referência da família do Astrogildo, a gente tem a referência da família dela, a gente tem a referência da família da Rosane Portela, né? Então, a gente tem umas referências de família, né? Que a gente fica feliz que não sejam únicos, né? Que haja mais famílias, né? Que convivam, né? Dessa maneira, no respeito mútuo, né? No respeito, na cooperação, na ajuda, na divisão, na partilha, né? O companheirismo. Então, a gente fica feliz e a gente fica torcendo que haja mais famílias que tenham esse embasamento, porque é isso que forma a sociedade, é isso que forma o cidadão. É verdade. E tem mais uma ele aqui. Ele está chupando cano e assoviando, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Eu já fiz isso, hoje eu não faço mais não. Estou ouvindo sim, Giovana. Em verdade, é que tem mais uma aqui. É que tem muita questão, a gente vai precisar, inclusive, começar a correr, porque o pessoal bota tudo muito para trás, aí o tempo da gente começa a estourar, a gente já não pode falar muito. Hoje foi rapidinho, eu vi. Agora a gente já está com o tempo quase estourado, tem mais um monte de coisas aqui para botar.
A Hélida traz para a gente, trazemos sombras que precisam de muita ajuda, tanto terapêutica quanto espiritual. Na verdade, a espiritual a gente recebe desde o momento que reencarna, né? A terapêutica é um movimento nosso, né? Não, Giovana? Nós temos que procurar, né? E aí... A gente tem uma dificuldade, Aderley, que é a negação, né? A negação. E a gente tem eu vejo muito grande, Giovana... Os grandes problemas do ser humano, entendeu? A gente tem o problema da negação. Não, eu não sou assim, né? Não, eu não é assim, eu não sou viciado, não, eu bebo, quando eu quero eu paro de beber, quando eu quiser eu paro de fumar. Então, a gente tem a coisa, estou falando assim, um exemplo gritante, né? Mas esse nas outras coisas a gente pode tirar uma média. Isso. Entendeu? Isso. A gente tem a negação. E a gente tem uma negação que a gente acaba convencendo a gente mesmo, né? A gente tem que admitir que precisa de ajuda. A gente suborna o nosso policial interno. Fala, Giovana. Tem mais uma aqui. Sabotagem, né? A gente sabota o nosso policial interno, que, em verdade, está para nos ajudar a superar tudo aquilo, né? O Carlos Leite traz para a gente. Adulto, pai e criança são os 3 indivíduos, e cada um deles reage de forma diferente aos estímulos. Vale a pena pôr em prática. É preciso estudar mais, identificar esses indivíduos em nós, e nos outros ajuda a nos entendermos. Então, eu repito mais uma vez que são personas, né? A gente não tem isso... São papéis, nós somos uma soma, né? Exatamente. Nós somos uma soma de reações, e aí a gente tem que ver o que a gente vai... Isso. E sem contar que hoje... Aquele exemplo que o pastor Gildo deu aqui uma vez na conversa fraterna, né? Tinha no interior, tinha dois lobos famintos, né? Uhum. Qual que ia vencer a batalha, né? Mas é aquele que a gente alimentar, né? Aquele que a gente alimenta é aquele que vai vencer. Mas a gente, para admitir, às vezes, determinadas necessidades que a gente tem, é preciso deixar um pouquinho o orgulho de lado e dizer que precisa de ajuda, né? Isso. E sem contar também que toda essa turma que preparou esse trabalho já tem algum tempo que vem sendo reestruturado todas essas ideias, né? Essa molecada que está chegando aí está mudando muita coisa. E o Eric é um dos que essas ideias dele está sendo muito, muito difundida por uma molecada muito nova e que está tendo umas ideias muito, muito boas mesmo, né? E que fique muito claro, eu aqui não estou desmerecendo o que o Carlos está trazendo, não é isso. Não, mas esses são uns, tem vários outros, né? Uhum. Na realidade, você tem mais afinidade por exemplo, eu gosto muito do Jung, mas você tem gente muito boa. O Jung é muito antigo, foi aluno de Freud, né? O Freud não está superado. Não, ainda tem muita gente que usa o sistema freudiano de terapia, né? E tem a sua aplicação, tem o seu valor. A gente não pode desmerecer, entendeu? Por acaso, nesse livro, fala desses. Nesse tem um outro livro que fala em outros, tem um outro, aquele Renovando Atitudes, tem um ponto que ele fala em outros filósofos, outros psicólogos, né, outras pessoas que contribuem muito para o esclarecimento do comportamento humano, né? Isso. Giovana, você está recebendo abraços da Nilza Correia, Barcelos. Outro para ela, muita paz nesse coração. E Maria Madalena possa estar sempre ao lado dela. Amém, amém.
E o Luiz Carlos está dizendo, amigo, o caso que falei do demônio Belfegor foi em uma obra espírita, não me lembro no momento, mas foi obra espírita. Vou pesquisar para lembrar qual foi. Eu repito mais uma vez, com todo carinho, amor, respeito e paciência do mundo. Às vezes parece que eu estou sendo grosso, eu não estou sendo grosso. Às vezes parece que eu estou sem paciência, eu não estou sem paciência. Estamos com 1 minuto, 1h05 de live, então eu começo a falar um pouco mais rápido, o nosso tempo é limitado. O que eu conheço de Dante Alighieri, o que eu conheço dessa obra em específica é no cristianismo. Ela é toda voltada para o cristianismo. Tem uma certa bagagem de espiritismo e nunca cruzei com nenhuma obra trazendo esta obra dentro do espiritismo. Se você puder trazer... ele diz que tem uma obra do Dante Alighieri. Dante Alighieri? Isso. Do Céu e Inferno? Ele diz que... Porque o Céu e o Inferno foi a primeira ideia que eu tive. Mas no Céu e Inferno eu conheço bem, não tem. É uma obra até artística. Não, mas não tem, eu tenho certeza. O Céu, foi a primeira ideia que eu tive, mas eu olhei e falei, não tem. Não tem. Foi a primeira ideia que eu tive, mas não tem. No Céu e Inferno... Mas a própria mitologia, né, a própria mitologia, que são situações que você, em um determinado momento, uma pessoa se sobressaiu, vamos dizer, o El Cid, né? Tem a figura histórica e chega num certo momento que a figura se divide, né? Na história e na mitologia. Mas aqui ele está falando um caso, Giovana, de cristalização. Então, o que houve foi uma cristalização. Na hora que houve o desencarne e que os espíritos foram promover esse desencarne, estava plasmado na pessoa a cristalização dessa obra no desencarne da pessoa. Entendeu? Então, eu não lembro, mas vamos lá, ele falou que vai pesquisar e vai trazer para a gente vai ter o prazer de às vezes é uma interpretação até equivocada, né? Falta, de repente, de tirar uma segunda opinião, né? Vamos aguardar, não tem problema nenhum. Pelo menos eu não... Bom, a Cris Araújo está dizendo que está com problema de áudio porque ela ainda está no trânsito. Pediu para te avisar. A Rejane do... Hernani? A Rejane do... A Rejane do Emílio. A Maria Tavares está dizendo que estou muito feliz em rever nós nessa live. O centro que tanto amo. Beijos a todos os irmãos. Sinto muita saudade de atuar na mesa, mas assim que voltar, farei uma visita. Será muito bem-vinda, né, Giovana? Já está no tempo de aposentar. Aí o Luiz diz, amigo, no livro que li, Dom citado... Está passando de 7 horas. Pois é. Então, se é uma obra do André Luiz, não é o Dante que você viu. É uma outra figura. Essa figura não está no Museu do Louvre, que é o caso do Dante Alighieri. Essa obra é uma outra obra que o espírito visitou uma casa e é uma outra história completamente diferente, que eu não vou entrar no mérito, porque a gente... Pois é, estou sendo avisado aqui da hora. É uma outra obra que você está completamente enganado. Vai por mim, você está completamente enganado. O Emílio está dizendo, grande abraço para a Derlei e para a Giovana, em breve estaremos juntos, com certeza. O Luiz Carlos está dizendo, o livro que li sobre o demônio foi o livro do André Luiz. Amigo, não foi. Se é André Luiz, não é esse demônio, você está equivocado. Agora, então, que você falou, eu tenho certeza absoluta que você está equivocado, porque eu sei qual é a obra, mas a gente está com 1h09. Nunca passamos tanto tempo. O Carlos está dizendo, Daniel gosta, porque quando o escultor ele cantar, me parece que já ouvi antes, mesmo sem saber a letra.
Bom, aí eu não sei o que você está falando. Na música, a gente diz que quando você conhece música, basta um solfejo leve para você desenhar o resto da música. A Carla está pedindo oração, já foi colocada. A Munhoz está confirmando. A Carla Kendi? Oi? A Carla Kendi? Não, Carla Elitse. Bom, gente, infelizmente o nosso horário ele já se foi, ele já se estourou muito, muito, muito. Eu vou pedir encarecida. Tem tempo de fazer encerramento? Eu vou pedir encarecidamente a todos, vou pedir de verdade, que vocês passem a interagir. Eu boto o livro, eu boto aqui, o pessoal vê, né? Eu vou pedir de verdade que vocês passem a interagir. Olha aqui. Só um minutinho. Por que amamos? Filósofo da UERJ que eu falei, olha que negro lindo. E olha que sorriso cativante. Bom, eu quero ler esse livro. Por que amamos? É um livrinho baratinho. Olha como ele é bonito. Né? Filósofo da UFRJ. O livro é Por que amamos? Isso aí que a gente quer ver, né? Porque definir amor é uma coisa quase que impossível. É verdade. Então, Giovana, deixa eu só pedir para o pessoal para passar nas nossas lives, a mandar dúvidas, mandar apontamentos o mais cedo possível. A gente precisa. E a gente precisa também, Giovana, porque aí no teu lado esquerdo a gente tem umas rosas brancas lindas. Você notou ali atrás de você, né? No teu lado esquerdo. Essas rosas foram trazidas pela Maria Beatriz, que todos conhecem como Bia, que nos deu o prazer de vir acompanhar a nossa live hoje. Né? Então... A Bia da casa. A Bia o quê? Da casa. A Bia da casa. Mas... Achei que ela era de uma outra pessoa. Vamos encerrar, Giovana. A casa está aqui, né? A casa não sai. Vamos. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Todos fiquem em paz. Que Jesus nos acompanhe hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.